Como é difícil dizer o que Davi diz no Salmo 51. Eu reconheço os meus pecados. Como? Como isso aqui é fruto de um verdadeiro milagre. E é a falta disso que leva a casamentos ruins, filhos ruins, uma vida infeliz. Eu falei um pouco sobre isso e vou falar mais hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Verso 3. Reconheço minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. Davi havia adulterado, mentido, matado. E aí, o que acontece aqui é o seguinte. Isso demorou muito tempo até que Natã fosse até Davi e falasse, apontasse o dedo para Davi e mostrasse o pecado de Davi. E daí então Davi fizesse esse salmo. A gente não sabe exatamente quanto tempo durou, mas levou um bom tempo. Levou um bom tempo, alguns meses aí pelo menos. Então nesses meses Davi ficou num estado de endurecimento absurdo. Calvino chega a comentar assim: não parecia sentir qualquer compulsão por seu pecado até a chegada do profeta. Como é que pode isso, hein? Ser insensível em relação ao seu pecado. Estava lá caminhando bem ainda, normal, de boa. Veja alguns outros exemplos bíblicos de como ver os nossos pecados, por mais óbvios que sejam, é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. O filho pródigo. O filho pródigo, diz o texto bíblico, ele pega a sua herança, vai embora, queima seu dinheiro com meretrizes, enfim, numa vida louca. Ele está lá na lama. E aí diz o texto bíblico que ele caiu em si. Eu gosto muito dessa expressão, caiu em si. É como se ele estivesse fora de si. Ele percebe o absurdo que ele fez e volta para casa. O texto bíblico fala sobre Pedro. Pedro negou Jesus 1, 2, 3 vezes com juramento. E aí diz o texto assim, ó, quando o galo canta, aí caiu em si. Mais uma vez a mesma expressão. Parece que ele estava meio que fora de si. E acho que essa é uma boa expressão. Nós não vemos os nossos pecados. É como se nós estivéssemos fora de si. É um absurdo, fora de nós mesmos. O pecado muitas vezes está na nossa cara e a gente não percebe. É coisa de gente doida mesmo. Exemplo, Jesus fala que nós tendemos a ver um cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave atravessada aqui. Pense numa viga de 10 atravessada na sua cara. Parece que a cena que Jesus dá aqui, pinta, para retratar a insensibilidade do homem em relação ao seu pecado, parece que a cena que Jesus pinta é grotesca, ridícula. Que figura mais tola, tosca, tão juvenil. É genial? É genial. Porque tendemos a ver os pecados dos outros, mesmo que estejam longe, mesmo que sejam difíceis de perceber, nós temos percepção. A nossa mente está muito aguçada para ver o erro dos outros. Mas o nosso, mesmo que seja uma viga de madeira de 10 atravessada na cara, a gente não vê. Que é o caso de Davi. Natã chega até ele e diz, Davi, um homem tinha muitas ovelhas e o dia que ele foi fazer um churrasco, ele pegou a única ovelha de um homem pobre. O que você acha? Tem que morrer tal homem. Davi, você é o homem. Na hora, Davi está certo do que tem que fazer com o rapaz, ele tem um julgamento muito acertado em relação ao rapaz, mas não nota que ele é o rapaz, que ele é o homem. Esse é o nosso problema, esse é o seu problema, esse é o meu problema, é o nosso pecado. Mas você não enxerga, você não o enxerga. Jesus disse que o Espírito Santo, ele viria e ele iria convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. É só por obra sobrenatural de Deus, para que você enxergue quão podre você é. Você entende? Aqui todo dia há pelo menos 12 mil pessoas comigo aqui. Eu estou dizendo para vocês todos, e eu me incluindo, obviamente, incluindo a mim. Você é podre. Podre, podre, podre. Você tem 6 anos, você está me assistindo aqui? É isso que a Bíblia diz que você é. Você está há muitos anos na caminhada cristã? Você é podre. É isso que a Escritura diz a seu respeito. Mas, por mais óbvio que isso seja, eu e você não enxergamos isso. A gente precisa de um milagre. Essa frase de Davi, eu reconheço meu pecado, ele está sempre diante de mim, é um milagre. É um milagre. É um milagre. E esse milagre, eu falei aqui algumas vezes, acontece por meio principalmente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base. E, obviamente, depois o sofrimento vem para ser a cereja do bolo.
mas palavra, genuíno evangelho. E, obviamente, você se quebrantando diante desse evangelho. Porque outros profetas apontaram os erros dos reis. E o que os reis faziam? Eles se quebrantavam? Não, eles quebravam o profeta. Eles morriam para os seus pecados? Não, eles matavam os profetas. É o que inúmeras vezes as pessoas fazem. Elas ouvem algo e ofendem, não adianta, a pregação ofende. Vamos dar um exemplo. No meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, eu falo muito sobre isso, sobre a questão de que muitas e muitas vezes a gente fala em doenças para justificar os nossos pecados. Egoísmo, preguiça, fraqueza moral. E aí a gente não quer assumir que a gente é pecador, que a gente é fraco. A gente prefere ser taxado de doente do que de fraco. Inúmeras, eu falo sobre isso em relação à ansiedade, enfim, chamo ansiedade de pecado, como Paulo chama. E inúmeras pessoas me dizem isso. Pastor, eu queria te matar. Quando eu comecei a te ouvir falando sobre ansiedade, chamando a ansiedade de pecado, falando que inúmeras vezes nossas depressões têm a ver com fraqueza, eu queria te matar. Mas e por que eu queria te matar? Porque no final, você estava tocando justamente no ponto. Era tipo Natan dizendo, tu és o homem. E essa é a reação natural do ser humano. Ele, naturalmente, ele revida. A gente precisa de graça de Deus para ouvir o genuíno evangelho e nos arrependermos. Davi fez isso. Davi se humilhou. E ele foi punido. Mas mesmo assim, Deus foi gracioso com ele. Deus foi gracioso. É o que eu e você devemos fazer. Nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. E como que a mão poderosa de Deus se manifesta? Por meio da palavra, principalmente. A palavra, a exposição verdadeira da palavra te leva à convicção de pecado. Reconhecer os nossos erros. Todos os dias orarmos a Deus e examinarmos, avaliarmos a nossa vida à luz da palavra. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que a gente precisa, isso é a caminhada cristã. Isso é orar, Senhor, isso aqui está certo. Isso aqui é fruto de coração, a motivação para eu fazer isso aqui está certa. É isso que a gente tem que fazer constantemente. E você vai ter uma vida plena, feliz, no seu casamento, se você se enxergar como pecador, como de fato você é. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos. Fortalece-nos, que a tua graça seja conosco, que o teu Espírito Santo nos guie, fazendo o maior milagre de todos, mostrar os nossos pecados. Fazer o maior milagre de todos, nos levar a reconhecer os nossos pecados, para que possamos encontrar perdão da tua parte, para que possamos encontrar vida plena e cheia de paz. Nós oramos, Pai. Tem misericórdia de nós. Que a tua graça seja conosco, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.